Eis que alguém te machucou. Alguém traiu tua confiança, por exemplo. Alguém te agrediu emocionalmente. Alguém negligenciou você ou negligenciou os teus sentimentos. Enfim, agora você carrega uma ferida emocional ou as cicatrizes de uma ferida emocional devido ao comportamento de outro ser humano. Por que, nesses casos, é tão difícil perdoar? O que a ciência tem para nos dizer a esse respeito? É justamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje. A ideia de gravar esse vídeo aqui surgiu quando eu abri uma caixa de perguntas no meu perfil no Instagram. Periodicamente eu abro caixas de perguntas para responder as dúvidas que as pessoas têm sobre as relações entre mente, cérebro e comportamento. E, por causa disso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Mas antes de continuar, caso você se interesse, convido você a me seguir lá no Instagram. É um Instagram de conteúdo, de fato, né? Um pouco diferente do típico Instagram que você conhece por aí. E lá também eu faço isso. Abro para perguntas e respondo perguntas de pessoas que me seguem. E eis que, alguns dias atrás, eu abri uma caixa de perguntas, e aí milhares de perguntas surgem, evidentemente, e uma das perguntas foi: por que é tão difícil perdoar? E aí eu continuei olhando as perguntas para verificar quais outras eu iria responder, e eu encontrei pelo menos, no total, umas 20 pessoas me perguntando isso. Pedro, por que é tão difícil perdoar? E aí, como tanta gente estava me perguntando isso, eu respondi lá no próprio Instagram, mas você tem uma certa limitação lá nos stories do Instagram. Uma limitação que é literalmente de 15 segundos para você responder algo. Eu acredito que essa pergunta merece uma resposta um pouco mais aprofundada. Então, por isso, eu resolvi gravar este vídeo aqui hoje. Por que é tão difícil perdoar quando alguém nos agride emocionalmente, quando alguém trai nossa confiança, quando alguém quebra nossas expectativas de uma forma muito intensa, enfim, nos vários contextos da vida onde nós nos sentimos agredidos, feridos ou carregamos cicatrizes emocionais, por que é tão difícil perdoar? E eu quero trazer uma resposta aqui para você em 3 partes. A minha resposta inteira vai ser baseada em conhecimentos científicos que vêm do campo das neurociências, as ciências que estudam o sistema nervoso, inclusive o cérebro, e também da ciência psicológica, a ciência que estuda as relações entre a mente e o comportamento dos seres humanos. Se você é novo aqui no canal Neurovox, todas as referências científicas de leitura, de tudo que eu falar aqui, elas estarão na descrição. Você encontra um link e aí você encontra todas as referências de leitura. Bom, vamos começar a responder essa pergunta. Por que é tão difícil perdoar? A primeira coisa que nós precisamos contextualizar para esboçar uma resposta a essa pergunta é um entendimento a respeito do funcionamento geral das dores emocionais humanas. Se você é regular aqui no canal Neurovox, se você já está com a gente há algum tempo, provavelmente você já me ouviu falar algumas vezes a respeito da natureza das dores emocionais no cérebro. Os seres humanos, em geral, eles tendem a fazer uma divisão que ela é incorreta. E eu preciso esclarecer isso para você que é novo aqui no canal, para que você entenda o contexto de toda essa discussão. Normalmente, as pessoas que não têm um bom entendimento sobre como o cérebro humano funciona, essas pessoas costumam fazer uma divisão muito clara do que são as dores emocionais e do que são as dores físicas. Então, você costuma tratar de maneira diferente, por exemplo, alguém que está passando por uma dor emocional, alguém, por exemplo, que acabou de passar por o término de uma relação, de um namoro ou de um casamento, essa é uma dor emocional, você tende a tratar pessoas que estão passando por dores emocionais, como essa, de maneira diferente da que você trata, por exemplo, uma pessoa que está passando por um problema físico que causa dor. A pessoa quebrou as 2 pernas, por exemplo. A pessoa está com uma dor devido a algo que ocorreu no corpo dela, alguma pancada que ela tomou ou coisa parecida. Então, é diferente a maneira como você trata, e quando digo você, é as pessoas em geral. Eu sei que muitos de vocês aí que já nos acompanham, você já tem um pouco mais de consciência a respeito de como funciona o cérebro humano, mas a população em geral tende, infelizmente, a tratar como coisas muito diferentes as dores emocionais das dores físicas. E uma coisa que nós sabemos, são pesquisas relativamente recentes, pesquisas que vêm ocorrendo aí nos últimos
15 a 17 anos dentro das neurociências, nós sabemos hoje que quando você passa por uma dor emocional, uma dor, por exemplo, como essa que eu acabei de descrever, o término de um relacionamento, a rejeição por uma pessoa que você ama ou admira, entre outras coisas, como, por exemplo, o luto, a morte pela perda de uma pessoa amada. Enfim, as dores emocionais, elas causam uma atividade cerebral muito peculiar. A atividade cerebral associada às dores emocionais, ela envolve uma série de circuitos cerebrais, é claro, mas especialmente existem alguns circuitos muito interessantes que se ativam quando você está passando por essas dores que a gente chama popularmente de dores do coração. Existe um circuito cerebral fundamental que é ativado quando você passa por uma dor emocional, que é o cíngulo anterior dorsal. O giro do cíngulo anterior dorsal é uma estrutura cerebral bastante complexa e muito importante, mas ela está muito bem documentada na ciência desde os anos 70, aliás, faz bastante tempo que nós sabemos disso dentro da ciência, mas ela está diretamente associada à angústia da dor física. Então, quando você, por exemplo, quebra sua perna, ou está muito frio hoje aqui em São Paulo, não sei como é que está aí na sua cidade, mas se você acorda numa noite gelada como essa noite que passou, e você está com o pé um pouco gelado, e aí você, caminhando até o banheiro, você erra a mira e aí bate com o dedinho na quina da cama, você sabe que isso dói, a dor física. E essa dor, ela traz uma angústia, uma ruindade. É muito difícil descrever o que é isso. É o aspecto subjetivo angustiante, é a ruindade, é a coisa ruim que a gente sente quando sente dor. E o giro do cíngulo anterior dorsal, ele está diretamente associado a essa experiência. E nós sabemos disso, por exemplo, porque lá nos anos 60, nos anos 70, quando os pesquisadores começaram a entender essa estrutura cerebral, ocorria uma cirurgia, que ainda hoje ocorre, mas os casos são muito mais raros dessa cirurgia, para pessoas que sofrem com dor crônica. Pessoas que sofrem com dor que não responde a nenhum tipo de medicação, a pessoa vive com dores horríveis que não passam. Então essas pessoas passavam por uma cingulotomia, que envolve você remover o cíngulo anterior dorsal ou você desconectar ele do restante do cérebro. Claro que isso só acontece em casos de extrema recomendação médica nos dias de hoje, então não é algo comum, era um pouco mais comum antigamente, mas enfim, quando você remove ou desconecta o cíngulo anterior dorsal do cérebro de uma pessoa que tem dor crônica, e aí ela acorda da cirurgia, você vira para essa pessoa e pergunta: você está sentindo dor ainda? Lembre-se, essa pessoa era uma pessoa que vivia com dores insuportáveis, dores que não respondiam as mais fortes medicações. Então ela passa pela cirurgia e quando ela acorda, você pergunta a ela: você ainda está sentindo dor? Ela diz: sim, estou, mas a dor não me incomoda mais. Ou seja, quando você desconecta isso do cérebro, você tira da pessoa a ruindade, a angústia que ela sente quando ela sente dor. E isso é muito associado às dores físicas, claro, né? De quando você quebra uma perna, bate o dedinho na quina da cama, como eu disse. Mas o que nós descobrimos nos 15 a 17 últimos anos aí dentro das neurociências é que quando você passa por uma dor emocional, como o término de relacionamento, ou então como o luto, né, a tristeza, dolorosa tristeza pela morte de uma pessoa amada, a rejeição, entre outras dores emocionais, quando você passa por essas dores emocionais, ocorre uma ativação no teu cérebro do giro do cíngulo anterior dorsal, a mesma estrutura que está associada à ruindade e à angústia que você sente quando você quebra a perna, bate o dedinho na quina da cama. E, portanto, o que nós aprendemos com isso é que existe uma certa sobreposição de circuitos cerebrais. Então, nós aprendemos com isso que circuitos semelhantes, eles governam dores físicas e dores emocionais. E eu gosto de fazer essa contextualização para falar de perdão, em primeiro lugar, para que as pessoas não achem que perdoar é algo leviano. Porque quando você passa por uma dor, quando você passa por uma angústia, uma ferida e carrega cicatrizes emocionais de algo que alguém fez com você, isso dói, isso é profundamente angustiante porque envolve muitas vezes decepção, envolve muitas vezes um desmoronamento de expectativas que você tinha sobre aquela pessoa. Às vezes envolve até um questionamento da sua própria identidade, no caso, por exemplo, de uma traição conjugal, de um longo relacionamento, que a pessoa tem filhos e por aí vai. Então, nesse sentido, é importante reconhecermos que está ocorrendo um processo de dor emocional ali que é verdadeiro, que merece ser respeitado e que, sobretudo, leva tempo. Como toda ferida, seja ela física, seja ela emocional, nós precisamos de tempo para que essa ferida comece a se curar.
E conforme ela se cura, começa a surgir a possibilidade de perdão. E eu digo isso para que você respeite o seu próprio tempo, caso você esteja passando por isso. Respeite o tempo da sua ferida emocional começar a se curar. Não tenha pressa para que você vá perdoar uma pessoa. E você que deseja ser perdoado porque fez algo, respeite o tempo que a pessoa precisa para que ela lide melhor com aquela dor emocional que ela está passando. O respeito a esse tempo, ele é básico, ele é a base, ele é o alicerce de qualquer processo de perdão. Essa é a primeira coisa que nós precisamos falar quando nós falamos a respeito desse tema. E isso me leva a uma segunda questão totalmente ligada a essa, que são as pessoas que vão com muita pressa para a questão do perdão e aí elas tentam hipercompensar a dor e o problema que foi causado. Por exemplo, um casal que termina devido a algum tipo de coisa que ocorreu, ou que um ou que o outro fez, ou um desrespeito mútuo, então um machucou o outro, enfim, a coisa não termina bem. E aí, claro, você ama a pessoa, você passa um tempo, a raiva passa, você sente saudade, você retoma contato com essa pessoa e vocês resolvem voltar. Então, quando voltam, às vezes isso acontece, eu quero te alertar para o cuidado com isso. As pessoas, elas tentam compensar excessivamente as coisas ruins, trazendo uma suposta coisa boa, grande e intensa. Eu sei que é complicado falar desse jeito, mas eu te dou um exemplo muito claro disso. Então, o casal se desrespeitou mutuamente, um machucou o outro profundamente, terminaram, ficaram um tempo longe, passou a raiva, começaram a sentir saudade porque se amam, resolveram voltar à relação, e aí eles voltam e para compensar as dores e esse período separado, eles resolvem, por exemplo, morar juntos de cara, logo depois desse retorno. Ou eles resolvem, pior ainda, ter um filho, por exemplo, porque acham que ter um filho vai reacender de alguma maneira a chama da relação. Então, não faça isso. Isso é uma péssima estratégia, porque você está fazendo o oposto do que eu acabei de dizer. Você não está respeitando esse tempo que é necessário para que essa ferida emocional esteja curada. Às vezes essas hipercompensações só geram problemas maiores no futuro. O perfeito exemplo disso é um filho, que às vezes é colocado no mundo e os pais que se desrespeitaram, que brigaram, eles voltam, têm o filho e aí eles acham que agora vai ficar tudo bem, só que não vai. Porque as feridas emocionais ainda estão lá, as brigas voltam, eles se separam, a criança não tem culpa disso. Existe um vídeo aqui do canal Neurovox. O nome do vídeo é uma pergunta, né? Filhos trazem infelicidade? Essa é a pergunta. Eu recomendo que você assista para você ver como o filho é uma responsabilidade muito grande. Os filhos podem trazer felicidade, mas eles podem trazer infelicidade e a culpa não é da criança. Então, cuidado com o seu comportamento nesse sentido. Mas, claro, isso é um extremo, né? Mas é importante você perceber que essas hipercompensações, elas costumam acontecer quando você passa por dores, quando você passa por momentos de dor. Especialmente isso é verdade nas relações amorosas. Claro que isso também acaba sendo verdade em relações que não são românticas amorosas, mas é verdade em geral. Mas claro que a questão do perdão, ela não é apenas uma questão amorosa, porque coisas que machucam, coisas que nos fazem carregar feridas emocionais e cicatrizes emocionais podem ser feitas por qualquer pessoa, em qualquer relação minimamente próxima a nós. Pode ser um sócio, pode ser um irmão, pode ser pai, pode ser filho, pode ser, claro, esposo, esposa, namorado, namorada, pode ser um grande amigo, enfim. Todas as relações humanas onde você tem fortes laços com um outro ser humano, elas podem trazer decepções, por exemplo, elas podem trazer feridas emocionais dependendo do comportamento de uma pessoa perante a outra. Nesse sentido, eu quero que você entenda que eu não estou falando aqui somente das relações românticas. Mas agora eu quero entrar, de fato, nos principais problemas da questão do perdão. Por que é tão difícil perdoar? A primeira coisa eu já respondi de certa forma. É porque as pessoas não respeitam o tempo de uma ferida emocional ser curada. Quando você não respeita esse tempo, quando você vai com muita sede ao pote, quando você vai com muita pressa, quando você atropela esse processo que exige alguma paciência, que exige um respeito à passagem do tempo e como o tempo vai melhorar a situação, quando você não respeita isso, quando você atropela isso, a probabilidade de não haver o perdão, ela aumenta, claro, a dificuldade de perdoar aumenta. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre o perdão em si. E para mim, na minha visão pessoal e profissional, como é difícil perdoar e por que as pessoas têm essa dificuldade de perdoar. E eu acredito que uma das principais razões pelas quais é difícil perdoar
é porque as pessoas confundem o que significa de fato o perdão. As pessoas têm uma noção um pouco equivocada do que é o perdão. E aí eu gostaria então de definir o perdão para você, para te explicar como nós entendemos, pelo menos na ciência psicológica, a questão do perdão e o que o perdão pode trazer para a tua vida caso você deseje cultivá-lo, digamos assim. Mas vamos lá. As pessoas tendem a confundir muito o perdão com esquecimento e permanência. Essas, para mim, são as duas coisas que as pessoas mais confundem com a questão de perdoar. E eu vou te explicar isso de maneira muito clara. As pessoas acham, por exemplo, que perdoar é você esquecer o que a pessoa fez com você. É você simplesmente esquecer, conseguir enterrar e nunca mais lembrar, ou de certa forma não conviver com a realidade daquilo que aconteceu. Esse é um primeiro equívoco, é você achar que perdoar é esquecer. E o segundo equívoco é você achar que perdoar é você permanecer com alguma coisa ou alguém ou uma relação que te faz sofrer. As pessoas acham que perdoar, por exemplo, no caso de um término de relação que ocorreu devido a um desrespeito, é você permanecer na relação. As pessoas acham que perdoar, por exemplo, uma traição que pode ser conjugal, pode ser romântica, ou pode ser a traição de um sócio que trai tua confiança ou um familiar, as pessoas acham que isso significa necessariamente você manter os mesmos laços anteriores que você tinha com a pessoa, que é outro equívoco. Então aqui eu quero trazer para você a minha definição, que é uma definição que eu acredito que é mais psicologicamente realista do que é o perdão. Perdoar não é sobre a pessoa que te causou um mal ou que te machucou. Perdoar é sobre você. Perdoar é sobre você virar essa página emocional da tua vida. E isso exige, em primeiro lugar, que você compreenda, que você reconheça e que você aceite que você sofreu, sim, que houve uma ferida e que talvez haja uma cicatriz emocional fruto dessa ferida. Então, compreensão desse processo de angústia, reconhecimento e aceitação desse processo de angústia. Isso é fundamental para que você comece aquilo que nós chamamos de perdão, essa virada de página emocional. E aí, é claro, perdoar, eu repito, não significa permanecer. Perdoar não significa esquecer. A questão aqui é o que você fará na tua estratégia de perdão. Como será o teu perdão? Será que você vai dialogar com a pessoa e você vai restabelecer e ressignificar os laços que você tinha com ela? Ou seja, vocês vão continuar de uma maneira diferente, claro, porque as coisas mudaram depois do que aconteceu, mas vocês tentarão permanecer naquela relação? É uma possibilidade. É válida essa solução. Ou então, será que você vai cortar os laços com essa pessoa? De fato, cortar laços com ela, perdoá-la, virar a página, mas cortar laços com a pessoa, porque o que ela fez é uma ferida que, infelizmente, a presença dela na tua vida mantém essa ferida aberta, não permite sua cura, sua cicatrização e, portanto, te acorrenta a um passado que te faz mal. Será então que a solução é essa? Pode ser também. Claro que eu não tenho como te dar uma resposta definitiva. Olha, quando eu abro essas perguntas lá no meu Instagram, é impressionante o número de pessoas que me mandam perguntas pedindo uma resposta fechada. Pedro, meu sócio, ele me enganou, mas é um amigo meu de infância. É um cara que eu respeito muito. Ele está muito arrependido, ele parece estar muito arrependido. Será que eu perdoo? Ou então, Pedro, minha esposa me traiu, nós temos 2 filhos, isso devastou minha vida, mas ela parece estar muito arrependida. Será que eu devo perdoá-la? Eu não tenho como te responder isso, porque você tem que avaliar dentro da tua vida e do contexto do que você viveu, quais são teus valores, você tem que verificar como que está o teu respeito por si mesmo nessa situação, você tem que refletir sobre todas as facetas dela e, no fim das contas, a resposta é só tua. Mas se eu puder te dar uma dica, a questão é que o perdão ele envolve muitas vezes você escolher entre 2 dores. Para pensar nisso. Um amigo teu faz uma coisa com você, um grande amigo, uma pessoa que você ama profundamente, uma pessoa que fazia parte da tua vida diariamente, faz uma coisa com você que te machuca muito, você não esperava, quebra as tuas expectativas, você tem uma gigantesca decepção com essa pessoa e você então está em face de 2 possibilidades. Dialogar com essa pessoa, ressignificar aquilo que aconteceu e tentar restabelecer uma relação que vai ser diferente agora, mas que pode ser uma relação que cada vez será mais forte, isso pode acontecer, ou
cortar laços com essa pessoa, porque, como eu disse, a ferida que foi aberta pelo que ela fez está se mantendo aberta pela presença dela na sua vida. Porque a pessoa está lá, você continua revivendo aquela dor emocional e não consegue virar essa página emocional da sua vida. Para pensar nessa segunda hipótese. Se você, então, tiver que escolher quebrar os laços com essa pessoa, invariavelmente não tem outra coisa a se dizer aqui. Você necessariamente estará escolhendo entre duas dores, porque de um lado você tem a dor de permanecer com laços junto a uma pessoa que te decepcionou, que te machucou, que te feriu, que tem uma ferida aberta em você enorme e por causa da presença dessa pessoa, se você restabelece laços com ela, você vai ficar com essa ferida lá, ardendo dentro de você. Então, de um lado você tem essa dor, você pode escolhê-la, você pode escolher ressignificar, dialogar, enfim, continuar, de certa forma, a relação com essa pessoa. Lembre-se, isso vale para o amigo, para o sócio, para a esposa, para o esposo, para o namorado, para todas as pessoas, para o familiar. Se você permanece nesse laço, nessa proximidade com a pessoa, você vai estar machucado e essa dor não vai passar facilmente. Então, essa é uma dor que você pode escolher. Ou outra, que é cortar laços com uma pessoa que é importante para você. Cortar laços com uma pessoa que é uma pessoa valiosa na tua vida, que sempre foi uma pessoa muito valiosa na tua vida, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você vai ter saudade da presença dela, pelo motivo que for. Você está, então, frente a duas dores. Essa é a questão. E o que eu posso te dizer, então, agora eu venho ao ponto de fato, é que se você tiver que escolher entre duas dores, isso vale, aliás, para tudo na vida, não só para a questão do perdão, não só para a questão da superação de dores emocionais como essas, mas todas as dores emocionais da vida. Se você tiver que escolher entre duas dores, opte por aquela que vai permitir que você preserve o teu respeito por si mesmo. Primeira coisa, quando você escolhe uma dor, e essa dor faz com que você sinta que você não está respeitando a si mesmo, quando você começa a perder a tua autoestima, quando você começa a olhar no espelho e se enxergar como uma pessoa de menor valor porque você escolheu aquela dor, aí a coisa provavelmente é o pior caminho. Nenhuma dor é gostosa, mas se você escolher a dor que vai te permitir, em primeiro lugar, você olhar no espelho e se orgulhar de si mesmo, manter o teu respeito por si mesmo, e é claro, a partir disso, você encarar essa dor significa que você vai conseguir enfrentá-la e não só isso, significa que você vai conseguir crescer com ela. Essa, para mim, é a melhor estratégia para você escolher esse tipo de coisa. Então, vou resumir aqui. Se você tiver que escolher entre duas dores, opte por aquela que vai permitir você manter o teu respeito por si mesmo e aquela também que vai permitir que você, ao encarar essa dor, se torne uma pessoa melhor amanhã. Essa é a única dica realmente que eu posso te dar a esse respeito. Eu não tenho como dar uma resposta fechada para o teu caso. Mas, tendo em vista isso, acho que você compreendeu qual é esse grande problema do perdão. As pessoas confundem perdão, elas acham que perdoar é esquecer, elas acham que perdoar é relevar, elas acham que perdoar é, de certa forma, permanecer naquilo que nos machuca. E definitivamente não é. Perdoar é você fazer tudo o que for necessário com maturidade, respeito a si mesmo, você fazer tudo o que é necessário para você não viver escravo de uma dor passada, para você não viver ancorado, para você não viver acorrentado a uma dor que você sofreu no passado. Repito, se for necessário você dialogar, ressignificar essa relação e aí começar a construir uma nova relação a partir daquilo que aconteceu com a pessoa que te machucou, e vocês podem fazer isso, e se isso for feito de maneira saudável, isso é possível que você construa uma relação cada vez mais forte, usando aquilo que aconteceu como aprendizado. Se você escolher isso, essa pode ser uma estratégia viável, claro que pode. Tem valor essa estratégia, vai depender do teu caso, mas se você optar por cortar laços com a pessoa, porque por mais que você perdoe, que você vire a página e que você não se permita mais sofrer por aquilo, se você continuar com os laços com essa pessoa, você vai continuar sofrendo. Então, para virar a página de fato, para perdoar de fato, o que você precisa é cortar laços. Então, também é válida essa estratégia. Tudo vai depender do teu caso, do teu contexto. Tudo vai depender, portanto, de como isso está se desenrolando na tua vida especificamente. Essa é uma primeira questão a respeito de perdoar, que eu acho que vale a gente refletir. Existe uma outra, e eu de certa forma mencionei quando eu estava descrevendo aí a outra questão do perdão. Quando as pessoas pensam em perdão, elas focam excessivamente
na questão do arrependimento. Tenta lembrar do que eu te disse que as pessoas me mandam como mensagem lá no Instagram. As pessoas falam assim: Pedro, meu sócio, ele me enganou, meu sócio traiu minha confiança e estou super decepcionado, mas o cara é meu amigo de infância e eu gosto muito dele, tenho amor por ele de fato, porque um cara é muito amigo meu, mas ele traiu minha confiança na empresa, eu não sei o que fazer, ele parece estar muito arrependido, então o que eu faço? Eu perdoo? Ou então o sujeito que vira e fala: Pedro, minha esposa me traiu, nós temos 2 filhos, isso arruinou nosso mundo, mas ela parece estar muito arrependida, será que eu perdoo? Veja que essas pessoas, elas focam na questão do arrependimento. Elas colocam o arrependimento como uma coisa muito central do perdão. E aqui eu quero apenas contextualizar a importância do arrependimento, segundo os estudos científicos, tá? De acordo com os estudos científicos, o arrependimento é uma condição que ela é necessária para o perdão. Então, se você não demonstrar arrependimento por uma dor que você causou em outro ser humano, não espere que esse ser humano vá te perdoar. Porque a probabilidade de alguém te perdoar se você não se arrepender e demonstrar arrependimento, a probabilidade é muito baixa. Outra coisa importante é você não achar que só porque você demonstrou arrependimento, a coisa vai seguir tranquila. Porque esse é o meu ponto. O arrependimento é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para o perdão. Ou seja, se não tem arrependimento, não tem perdão. Mas não é só o arrependimento que vai permitir que o perdão ocorra. Além do arrependimento, é necessário que você tenha ações de reparação. Então, dependendo do grau de dor que você causou numa pessoa, você vai precisar agir para reparar a dor que você causou nela. Fazer coisas ativamente para mitigar aquela dor. Esse é um ponto fundamental também para que seja possível sequer o perdão. Mas além disso, o que eu quero te falar aqui é que na literatura científica nós sabemos que arrependimento é verdadeiro, arrependimento causa uma dor enorme. A pessoa que está arrependida, ela está sofrendo realmente. Isso é muito importante. A não ser, claro, que ela esteja mentindo para você que está arrependida. Mas a pessoa que está verdadeiramente arrependida, eu garanto a você, ela está sofrendo. No entanto, a literatura científica, os estudos científicos feitos na vida real, feitos com seres humanos no mundo de carne e osso, não é estudo de laboratório apenas não. Os estudos mostram que o arrependimento não é uma boa medida de mudança. O arrependimento não te permite, com segurança, prever se aquela pessoa vai mudar. Ou, em outras palavras, a pessoa arrependida não significa que ela é uma pessoa mudada. E, portanto, quando você foca demais na questão do arrependimento, quando você dá muita atenção para o arrependimento no contexto do perdão, você está dando muito foco para uma coisa que não garante mudança. E aí, claro, o arrependimento, repito, ele é necessário, mas ele não é suficiente. Porque o ponto aqui é que não basta se arrepender. Se você quer realmente entender que uma pessoa mudou, uma pessoa que te machucou, para você poder trazer essa pessoa de volta para a tua vida e se alegrar com a presença dela de novo, olhe para o comportamento dela depois do que aconteceu e não apenas para o arrependimento. Porque, além do arrependimento, é necessário um esforço ativo de construção. Um esforço ativo de construir uma nova relação. Uma relação que vai aprender com aquilo que aconteceu, não vai deixar mais aquilo retornar para assombrar como um fantasma, mas que, além disso, uma relação que vai se esforçar para construir algo ainda maior e ainda melhor. Essa, para mim, é uma questão que precisa ser discutida se você quiser entender o contexto do perdão de maneira geral, de uma maneira racional, e como o arrependimento, por mais que ele seja necessário, a expressão e o sentimento de arrependimento, ele não é suficiente. Não coloque tanto foco assim na questão do arrependimento, porque não é porque uma pessoa está terrivelmente arrependida, ela está muito triste. Isso não significa que ela irá mudar. O arrependimento pode simplesmente significar que aquela pessoa está sofrendo, só que quando esse sofrimento passar, ela vai retornar a ser a exata mesma pessoa que ela era antes e, portanto, não houve qualquer construção, não houve qualquer aprendizado. No fim das contas, a pessoa continua a mesma, ela apenas passou por um período ali de dor e aquilo foi uma mudança esporádica. E é muito comum isso acontecer. Você perdoa uma pessoa, traz essa pessoa de volta para a tua vida, ela passa um tempo diferente, só que aí, é claro, as coisas se adaptam e a adaptação é um fenômeno muito comum do cérebro humano e conforme as coisas se adaptam, a pessoa retorna exatamente ao estado de comportamento que ela estava antes. Então,
o que eu tenho a recomendar a você é não focar, se você está pensando aí na questão do perdão, não foque tanto na questão do arrependimento. Por mais arrependida que a pessoa esteja, isso não significa que ela irá mudar. Olhe de fato para o comportamento dela, olhe para o que ela faz no seu dia a dia, para além do que ela fala, e vê se essa pessoa realmente parece, nas suas ações, em todas elas, estar mudada. Porque aí eu quero também colocar o contraponto da coisa. Às vezes ocorre sim de nós nos arrependermos e, devido ao que aconteceu, nós mudarmos. Isso pode acontecer. E nós temos, claro, que respeitar as pessoas. Não podemos também não dar uma chance a pessoas que verdadeiramente mudaram e aprenderam com os erros que cometeram. Afinal de contas, todos nós erramos. Eu bem sei o número de vezes que eu errei na minha vida e que errei e aprendi. E graças a isso sou hoje uma pessoa melhor. E nesse sentido, todos nós temos essa possibilidade de errar, aprender com nossos erros e nos tornarmos uma pessoa melhor no futuro. Mas aqui eu também faço um parêntese. Se alguém te machucou, se essa pessoa, com isso, sofreu pelo arrependimento, mas verdadeiramente aprendeu e se tornou uma pessoa melhor, isso não significa que você tem que trazer essa pessoa de volta para a tua vida ou que você tem que restabelecer laços com essa pessoa. Porque lembre-se, a condição aqui é você conseguir virar essa página emocional. Se mesmo a pessoa mudada, se mesmo a pessoa sendo uma pessoa hoje que você admira muito mais porque ela aprendeu e mudou com a dor que ela te causou, se mesmo assim a presença dessa pessoa na tua vida te causa dor, então talvez a melhor coisa que você faça é cortar laços com ela, por mais que você perdoe e por mais que você hoje admire essa pessoa, a mudança que ela instalou na própria vida. Então, essa para mim é uma visão que eu acredito que ela é sólida, cientificamente racional a respeito do perdão, a respeito do arrependimento e dessas outras questões. Mas depois de ouvir tudo isso, você pode virar para mim e falar assim: Pedro, se perdoar é tão difícil, se perdoar é tão complexo, para que eu vou ficar me esforçando em perdoar uma pessoa? Para que eu vou ficar gastando energia para perdoar, dado que perdoar é essa coisa tão difícil e que as dores emocionais são tão viscerais e tão reais dentro de nós? E aqui eu quero te trazer também algumas ideias que são essenciais. Será que vale a pena você perdoar? Acho que essa é a pergunta que nós queremos responder. E para isso eu preciso te contar sobre alguns outros estudos científicos sobre o perdão. Será que existe uma característica do cérebro de uma pessoa que perdoa? E a resposta é sim, é muito interessante. Nós sabemos hoje, olha que interessante, que quando você perdoa, ocorre uma certa ativação no teu cérebro de circuitos cerebrais que estão envolvidos, em primeiro lugar, em empatia, em segundo lugar, em teoria da mente. Esse é um termo bem técnico, bem científico, mas teoria da mente é o seguinte: qual é a capacidade que você tem de pensar na tua cabeça o que outra pessoa está pensando, ou seja, de tentar imaginar o que outra pessoa está imaginando. Ou seja, qual é a capacidade que você tem de criar na tua cabeça uma teoria sólida do que está se passando na cabeça do outro. É isso que a gente chama de teoria da mente. Então, se você se interessar pelo estudo disso, é assim que você vai encontrar nos livros e artigos científicos. Então, ocorre uma ativação, o perdão, ele traz uma ativação de circuitos responsáveis por empatia, por teoria da mente, por conseguir pensar o que outras pessoas, ou imaginar o que outras pessoas estão pensando, e também circuitos associados a emoções positivas. Ou seja, circuitos relacionados ao espectro positivo das emoções que envolvem, por exemplo, alegria, que envolvem, por exemplo, bem-estar. Quando você vai olhar para os dados em psicologia, os dados sobre comportamento e sobre a mente das pessoas, isso também é muito consistente na ciência. Quando você perdoa, você tem uma ativação de circuitos cerebrais de emoção positiva e, portanto, você tem uma manifestação emocional mais positiva. É bom para você. Ou seja, você se sente de fato melhor quando você perdoa. Você reduz níveis de estresse, inclusive. Já quando você se mantém ressentido, amargurado, carregando sentimento de vingança, entre outras coisas, você acaba gerando níveis elevados de estresse e não só isso, uma maior prevalência na tua vida de emoções negativas, o que vai fazer mal, inclusive, para a tua saúde. E, portanto, hoje nós sabemos, tanto pelos dados em neurociência quanto pelos dados em psicologia, que perdoar é um caminho onde você preserva a tua saúde mental, em vez de um caminho como é o caminho da amargura. Viver ressentido, viver querendo punir uma pessoa pelo que ela te fez, guardando sentimentos de vingança. Viver nesse amargor é uma coisa muito negativa para a saúde do teu cérebro em específico e do teu corpo em geral, para a tua saúde mental de maneira geral. Então, perceba dessa forma que perdoar é você lutar pela tua própria liberdade.
Perdoar é você lutar para que você não fique amarrado, acorrentado a uma cicatriz ou uma dor emocional do passado. Pessoas que carregam esse ressentimento, às vezes passam a vida inteira numa amargura. Às vezes, quando é num relacionamento, não conseguem se relacionar de novo com outra pessoa. Às vezes, quando é em negócios, não conseguem confiar, não conseguem ter outro sócio, por exemplo. Às vezes, quando é em família, a pessoa projeta isso em todas as suas relações. Quando é amizade, ela não consegue estabelecer amizade com outra pessoa. Então, a pessoa carrega de maneira tão intensa aquela cicatriz ou aquelas dores, ou ambos, que ela não consegue restabelecer um contato saudável com outros seres humanos. Isso é muito ruim, porque você está aí acorrentado ao seu passado emocional. A minha recomendação, portanto, é você trazer esse conceito de perdão para a tua vida, lembrando das minhas palavras. Perdoar não é sobre a pessoa que te machucou. Perdoar é sobre você. Você virar essa página emocional que você passou pela tua vida. Essa dor emocional que, de fato, você viveu. Então, reconheça, conheça, entenda, compreenda, reconheça e aceite que você sofreu. Sim. Não adianta você tentar ficar jogando isso debaixo do tapete, escondendo isso da tua vida. Eu já disse várias vezes aqui no canal Neurovox, quando você esconde os monstros e os fantasmas da tua vida debaixo da cama, cedo ou tarde eles vêm morder teu calcanhar e prejudicar a tua vida. Encarar de frente sempre costuma ser a melhor saída que você tem. Encare de frente, reconheça, aceite que você sofreu. E a partir desse reconhecimento e dessa aceitação, compreenda a natureza desse sofrimento e a partir daí, decida qual vai ser o caminho do teu perdão. E o teu caminho não tem certo, não tem errado que eu possa te dizer. Só você vai poder refletir e decidir qual é o caminho certo, ou qual é o caminho que vai te causar menos dor, ou qual é o caminho que, pelo menos, apesar de doer, vai permitir que você preserve teu respeito por si mesmo e que com isso você cresça e se torne um ser humano melhor amanhã do que você é hoje. Em essência, eu acredito que é assim que nós podemos responder a essa pergunta. Por que é tão difícil perdoar? E agora eu quero fazer uma outra ressalva importante a respeito dessa questão do perdão. Você talvez já tenha observado na tua vida que tem algumas pessoas, ou talvez você observe isso em você mesmo, tem algumas pessoas que parece que elas têm mais naturalmente uma facilidade de perdoar, enquanto tem outras pessoas que parecem que mais naturalmente elas têm uma dificuldade de perdoar. Tem pessoas que parecem ter uma tendência a ficar remoendo, a ficar com essa angústia, com esse amargor, com esse ressentimento dentro de si. E você pode se perguntar por quê, se isso é uma mera escolha e ponto final, e na verdade não é. Muitas vezes isso é fruto da personalidade da pessoa. A personalidade é um aspecto fundamental da tua vida que influencia tudo literalmente. O que você pensa, o que você sente e como você sente, tuas emoções e sentimentos e como você age, o teu comportamento, tudo isso é profundamente influenciado pela tua personalidade. A personalidade na ciência é o mais próximo que você vai encontrar do que as pessoas costumam chamar por aí de essência, na tua essência. A gente chama de personalidade isso na ciência. Existe toda uma ciência da personalidade, existe uma psicologia da personalidade, nós sabemos quais são os traços de personalidade cientificamente documentados e existem alguns traços e algumas combinações de traços de personalidade que, infelizmente, fazem com que as pessoas tenham mais dificuldade de perdoar. Existem conjuntos de traços ou traços de personalidade que fazem as pessoas serem mais amargas, terem mais dificuldade de lidar com as coisas negativas que acontecem na vida delas. E aí, é claro, você me pergunta, mas eu posso mudar a minha personalidade? Claro que pode. Dentro de certos limites, existem coisas que são modificáveis e existem outras que não são na tua personalidade, porque a personalidade tem inclusive componente genético. Então, é uma coisa biológica, de fato, a tua personalidade. Você identifica a personalidade numa criança recém-nascida. É muito interessante isso. Mas existem aspectos dos traços de personalidade que são modificáveis. Então, você consegue sim modificar, mas para isso você precisa das estratégias corretas. Não basta força de vontade ou qualquer coisa que as pessoas falam por aí. E é por isso que eu resolvi criar o projeto Autoconhecimento e Transformação.